Você sabe o que rolou hoje no céu? Sim, tivemos um movimento muito importante hoje, né? Um ponto crítico aí, vamos dizer, nas nossas vidas, um evento astrológico que vem para pontuar algo importante que a gente precisa estar de olho, né? Ele é um estopim, hoje foi um estopim com esse evento e vamos ter um próximo no dia 4 de dezembro que é continuação disso. Então é importante você saber. Vem conhecer o que aconteceu no eclipse lunar desse dia 19 de novembro. Vamos falar um pouquinho dele e falar das previsões da semana que eu trago toda vez aqui para vocês no História do Céu. Sempre o quê? Com a virada da lua, né? Eu sou Camila Olivetti e esse é o História do Céu. Então, sempre que a lua muda de fase, eu trago para vocês aqui a previsão dessa nova temporada, né? Dessa semana que se inicia sempre que a Lua faz essa mudança de fase. E aí hoje, dia 19 de novembro, nós tivemos a entrada da Lua cheia, que é o ápice da lunação, né? A primeira fase ali, a Lua nova, depois, né, que foi no dia, deixa eu colar aqui, no dia 4 do 11, tivemos a lua nova em Escorpião, que começa um ciclo de desapego. Depois, da semana passada, no dia 11 do 11, tivemos a lua crescente. Então, para a gente alimentar, para a gente nutrir, para a gente olhar e cuidar daquilo que a gente queria desapegar, né, das mudanças. E quando eu falo de desapego, gente, são mudanças que a gente quer fazer na nossa vida. E agora é a lua cheia, né? O ápice desse desapego, você vai começar a ficar mais claro. Na verdade, você vai ver com clareza o que você precisa desapegar, quais são os hábitos, os comportamentos, as emoções, os pensamentos, as pessoas, os objetos, as situações, os empregos, a carreira, o amor, o dinheiro, no que você precisa desapegar, o que você ainda tem amarras. Então agora, com a lua cheia, é a hora que os frutos, né, estão prontos para serem colhidos. E aí, você vai colher os seus frutos ou você vai deixar amadurecer lá no pé? Você vai ficar fingindo que não viu que ele já está pronto para ser colhido e para ser degustado, para ser transformado, né? Às vezes a gente colhe um fruto da árvore. Vamos pensar no café. Ninguém come, né, o cafezinho ali da árvore e põe na boca e mastiga. Não, ele precisa ser processado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser feito vários procedimentos ali, vários manuseios com ele, uma verdadeira alquimia para que ele se torne a bebida tão gostosa que você degusta no seu café da manhã, nos seus momentos de prazer. Então, agora é o momento de você olhar o que é que está ali, a essência que está ali no pé, que você vai colher agora e vai trabalhar em cima das transformações necessárias, lapidar aquilo, para que isso possa ser utilizado de fato, né, da melhor forma possível, porque eu acredito, nunca fiz isso, mas eu acho que pegar, colher o café e pôr na boca e mastigar não deve ser tão gostoso quanto tomar um café quentinho passado na hora, né? Então, bora lá para vocês saberem, né, o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que olhar. E para vocês saberem individualmente, porque eu trago aqui a energia do coletivo, né? Então estamos passando por momentos de olhar para as sombras, para as emoções, de transformar, tudo isso que eu falei da lua cheia. Mas o seu efetivo, o teu horóscopo pessoal é o teu mapa astral. Eu posso falar aqui, mas eu nunca vou saber, né? Posso até falar de cada signo, mas você, só olhando para o teu mapa astral é que você vai saber aonde você tem aqueles signos e aqueles planetas que eu trago aqui, e você vai saber em que área da sua vida está sendo mexida. Então eu convido, né? Vou deixar aqui no meio do vídeo um convite para vocês fazerem um mapa astral, para vocês já saberem, né, conforme eu vou falando aqui nas previsões, vocês já visualizarem em que área da vida de vocês cai, e para quem quer se aprofundar e saber mesmo, entender como funciona, o workshop História do Meu Céu, porque ali a gente passa mês a mês
por cada signo. Você vai saber em que área da sua vida você tem aquele signo, em como que mexe com você. Então, por exemplo, a gente está agora na lua cheia de Escorpião, né? Então, essa energia, em que lugar, em que área da sua vida você tem o Escorpião, e a lua, que está na oposição, que é uma lua cheia, né? Que está ali do outro lado do céu, está em Touro. Então, elas formam um eixo, né? Onde você tem Touro? Aonde que isso está sendo mexido na tua vida, no teu mapa astral? Então, deixo o convite aqui para vocês participarem do workshop História do Meu Céu, que é para isso que ele serve. Então, aqui, de uma forma geral, essa lua cheia acontece nesse eixo, como eu disse, né? Sol em Escorpião, então iluminando, né? A necessidade de transformação, a nossa necessidade de desapego, a capacidade que a gente tem de lidar com as crises, com os encerramentos de ciclo, né? Tomar consciência da finitude da vida, da finitude das coisas, tudo tem começo, meio e fim. É isso que a energia de Escorpião traz pra gente. E por outro lado, a lua que está em Touro, que fala das nossas emoções e dos apegos que a gente tem. Então, o que eu preciso preservar? Percebe que um fala de soltar, de desapegar, de transformar, enquanto o outro está falando, peraí, mas não é tudo que eu preciso soltar, mudar, transformar. Tem coisas que estão boas do jeito que estão, que precisam ser solidificadas, estruturadas. Então, fica esse jogo, a gente está nesse eixo, né? Do desapego, né? Da desconstrução e da construção. A gente faz esse canal. E o que é um eclipse, gente? O eclipse, ele é um ponto crítico ali, astronomicamente falando, astrologicamente falando, né? Toda lua cheia, o Sol e Lua estão em lugares opostos, mas nem toda lua cheia é um eclipse. O que configura o eclipse? A presença de um ponto chamado nodo lunar, né? São dois pontos, na verdade, que eles estão sempre em oposição, o nodo sul e o nodo norte, né? A cauda e a cabeça do dragão. Então, quando o Sol e a Lua em oposição se aproximam desses nódulos, aí se dá um eclipse. E esses nodos lunares, eles estão falando do nosso caminho de vida. A cauda do dragão, o nodo sul, falando do que a gente que a gente traz de bagagem, né? A consciência que a gente já traz, que serve de base pra gente. E coincidentemente ele tá em Touro, mentira, ele tá em Escorpião, juntinho com o Sol. Então, assim, o que é que você traz de bagagem que te serve, que você tem que manter, que você não pode jogar fora, né? Que vai te servir de chave para você fazer as mudanças que você quer, né? E o nodo sul, o nodo norte, desculpa, que é a cabeça do dragão, que tá ali junto com a lua. A cabeça é a sua evolução, o que você veio fazer de diferente, o que você veio para inovar, por onde você vai fazer a caminhada de crescimento, inclusive, né? Ali é onde você se liberta da cauda. Então, a cabeça tá em Touro junto com a lua. Percebe que elas estão invertidos, né? Até me confundi aqui. Aonde eu desapego com o Sol, eu estou com o rabo, eu estou com a cauda do dragão. Então, para você poder ter consciência, a cauda tá ali te dizendo, olha, tem isso que te prende. E aí você ilumina isso com o Sol e fica sabendo o que é que você precisa desapegar. E lá do outro lado, a Lua, que pede preservação das emoções, a Lua em Touro, conservar o afeto, né? Construir as relações de amor, de carinho, de cuidado, tá ali junto com a cabeça do dragão. Então é através de preservar o que importa, preservar os reais vínculos. Não adianta você querer tirar a base, né? Você pode. Então, assim, qual que é? Trazendo mais pro lúdico aqui. Qual que é o caminhar desse eclipse e dessa lua cheia? Pode a árvore, corte, né?
colha os frutos que precisam ser colhidos, não deixem os frutos apodrecerem no pé, porque isso enfraquece, a árvore fica gastando energia, você fica gastando energia para alimentar aquilo que não faz mais sentido, que já tinha que ter ido embora, né? Então colha esses frutos enquanto eles estão maduros, que você pode usá-los, e pode os galhos que já estão secos, as folhas que já estão secas, porque elas também ficam sugando a energia da árvore, que é você, né? E aí você fica, em vez de você colocar energia onde interessa, você fica colocando energia onde já deu. Então, faça a poda da árvore. Podar a raiz? Não, não vai podar a raiz, entende? Você vai podar da copa, dos galhos que estão sobrando, retirar os frutos que já estão bons. E a raiz, aquilo que importa, aquilo que te nutre, você vai cuidar, você vai preservar, você vai pôr nutriente, você vai alimentar. É isso que essa lua em touro está dizendo, tá? Então, é preservar a raiz, preservar o que é importante, a sua estabilidade, não perca a sua estabilidade emocional, mesmo que você tenha que encerrar algumas coisas na sua vida, mesmo que você tenha que lidar com as perdas e com as crises, tá? E quem tá nessa dança, nesse samba-lelé aí desse eclipse lunar, e só para complementar, o eclipse lunar é a lua que fica escondida, ela ficou escondida hoje de manhãzinha, às 5 da manhã aconteceu, 5h57 da manhã aconteceu esse eclipse aqui, que deu para ver no Brasil. Mas ele vai reverberar ainda pelos próximos meses, pelos próximos dias, na verdade até chegar até o dia 4 de dezembro, tá? Que a gente vai ter um eclipse solar. Então, o eclipse lunar, ele vai falar para você, pedir para você olhar para suas sombras, para aquilo que está no inconsciente, tá? Principalmente as emoções, porque a lua rege as nossas emoções. Então é isso que você precisa olhar, você vai precisar entrar na árvore e às vezes procurar um fruto que está lá no meio do pé para tirar ele, entende? Não vai estar tão à vista. Então vai ser um momento em que você vai ter que se aprofundar, mergulhar mesmo nesse seu inconsciente para fazer esses desapegos. E quem está ali para jogo é o Júpiter fazendo uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador com a Lua e com o Sol. Júpiter é expansão, Júpiter é a consciência do crescimento, de que a gente precisa expandir, que a gente precisa evoluir. Então, pensa que esses desapegos vão ser necessários, e o que você vai preservar, o que você vai soltar, vão ser necessários para a sua evolução, para o seu crescimento como cidadão, parte dessa humanidade. Então, como você como uma partícula desse corpo humano, né, que é a humanidade, dessa grande criação que é o universo, você como parte disso, fazendo o seu papel, porque está em Aquário, que é essa preocupação com o coletivo, esse entendimento de que o que eu faço aqui reverbera no outro lado do mundo, né? Então tá pedindo para que seja feito com responsabilidade. Eu até anotei aqui. É para desapegar do quê? Então, num geral, gente, desapegar dos excessos, dos exageros. Já falei, é para tirar o fruto antes que ele apodreça. E se tiver fruto apodrecido, tem que tirar, tem que podar, tem que cortar aquele caule, né? Para poder ir a energia que você usa para o local apropriado, para que haja um crescimento adequado, né? Não que fique indo energia para onde não deve. O signo de Aquário, que é onde está o Júpiter, ele é um signo muito revolucionário, né? Então, é um crescimento de forma inovadora, de forma diferentona, indo na contramão, né, para você fazer diferente daquilo que você já estava fazendo. É uma mudança assim muito radical mesmo. Só precisa ficar também ali cortar e ficar atento, né, porque o Aquário ele significa rebeldia. Então esse aspecto desafiador com o Júpiter está falando assim: desapega dos excessos, desapega dos exageros, desapega da rebeldia desnecessária,
da contrariedade, então de você estar sempre se opondo a tudo, contrariando tudo e todos por birra, tá? Ou porque você acha que sabe demais, que sabe tudo, que é o dono da razão. Essa é a vibração do aquário na dificuldade, né? É uma arrogância de saber que sabe mais, que sabe como fazer, que tem a melhor forma, porque geralmente o aquário ele é visionário, ele vê lá na frente, então é olhar também um pouco, desapegar dessa soberba de achar que sabe demais, né? Isso pode atrapalhar os caminhos. E o que precisa preservar, né, com essa lua no touro? Preservar a construção, preservar a estrutura, a estabilidade para que possa crescer com estrutura, né? Para que essas raízes estejam nutridas, alimentadas e que aí o caule seja um sustento, né, da sua vida. É basicamente isso que é esse eclipse que você vai olhar para esse momento. Quais outros planetas, né, nessa semana, quais outros aspectos também vão estar ali envolvidos nisso? A Vênus, ela está em Capricórnio, né? Então são as relações responsáveis, as relações comprometidas, e ela está fazendo um aspecto muito bonito, favorável, um aspecto que precisa ser desenvolvido com o Marte em Escorpião. O Marte em Escorpião fala, ó, é a tesoura da poda, né? A ferramenta que a gente tem para cortar. E a Vênus em Capricórnio é o discernimento de você olhar para aquela planta, para aquele fruto e saber se ele está maduro ou não. Então a gente vai poder usar esse aspecto da Vênus com Marte para cortar as mágoas, cortar os ressentimentos, deixar embora, né, a desconfiança, tudo isso que fala desse escorpião, né, que é mais a emoção contida, a emoção represada, cortar tudo isso de que forma? Com responsabilidade, porque a Vênus em Capricórnio está falando que você tem noção dos limites, respeitando o limite alheio, inclusive, né, para que os vínculos afetivos, que as relações possam ser transformadas sem que os vínculos sejam desfeitos, né, um novo momento, como se fosse entrar numa nova fase dessa relação, legal? E aí, para ajudar, a Vênus faz um aspecto muito favorável também com Urano. Urano é o regente de Aquário, então são mudanças rápidas, tem uma ansiedade aí, uma necessidade de pressa e de rupturas muito rápidas, de mudanças bruscas. Como está favorável, é para trazer essa rapidez, para trazer até informações novas, formas novas, inusitadas de se relacionar. E o Marte faz uma oposição também com esse Urano. Então está sendo mexido, essa tesoura está afiadíssima. É isso que está querendo dizer, né? As mudanças vão ser bruscas, mas elas podem ser respeitosas e maduras. Legal? E o Mercúrio, planeta da comunicação, que também está em Escorpião, então uma comunicação mais ácida, mais profunda, mais que cutuca, né? A gente está ali com a língua bem afiada para dizer aquilo que a gente precisa, só que agora ele faz um aspecto muito bonitinho com o Peixes, com o Netuno que está em Peixes. Então dá para ser amoroso, dá para ser sensível na hora de você falar, de cutucar a ferida ou de falar da sua própria dor, para você não ser maldoso com você mesmo, tá? Então olha como tá tudo muito bem aspectado para que essas mudanças, esses cortes sejam feitos de forma amorosa, de forma intuitiva, de forma sensível, né? Mas com pressa, porque já não dá mais tempo de esperar. Beleza, meus amores? Então, que esse eclipse lunar possa trazer à tona o que está no inconsciente de vocês, que vocês possam ver com clareza os frutos a serem colhidos e quais que podem já ir para uma transformação, virar outra coisa, virar até um adubo para suas novas relações, para sua nova forma de viver. Uma excelente semana!